Meu nome é Denise, eu sou jornalista, mestre em comunicação e trabalho na Invest São Paulo, que é uma instituição do governo destinada a atrair investimentos para o estado de São Paulo. Então, na verdade, a gente é responsável por fazer uma articulação aí entre o setor privado e a iniciativa pública. E eu estou nessa experiência na Invest São Paulo há uns 6 meses, então eu acho que essa visão, né, nova, digamos assim, a respeito de uma instituição pública me fez perceber 2 grandes desafios, digamos assim, a partir das suas palavras. A primeira questão, quando a gente pensa, né, nessa intoxicação que a gente vive atualmente, é que existe esse processo dentro das instituições. Isso é muito visível, né? Especialmente quando você está falando em instituições que lidam com informações sigilosas, né? Informações que, obviamente, não podem chegar a público a qualquer momento. E lá na Invest a gente tem essa experiência, porque nós atendemos os investidores sigilosamente até o momento em que eles desejam anunciar, de fato, o investimento. Então, normalmente, eles estão fazendo uma prospecção em vários estados, né? E só no momento em que eles decidem onde investir é que a gente está apto a fazer a divulgação dessas informações. Isso acontece em muitos outros órgãos, claro, com diferentes tipos de informação. E aí há uma questão que, dentro da instituição pública, parece que essa questão do sigilo ela virou uma moeda, né? Então, assim, mas por que você não divulgou tal informação? Mas isso é sigiloso. Eu imaginei que eu não poderia falar sobre isso. Mas você deixou de dar, de repente, em alguns casos, uma informação relevante para o seu público, né? Você deixou de dizer que o governo trouxe um benefício para uma população de uma determinada região do Estado. E você demorou para liberar aquela informação porque você achava que ela era, entre aspas, sigilosa. Porque como você lida com, obviamente, um arsenal de informações sigilosas, você não diferencia muito o que é sigiloso daquilo que não é. E tudo acaba entrando nesse mesmo arsenal de informações. Então, assim, um dos desafios que eu vejo é esse, como é que a gente faz para trabalhar uma conscientização dentro das instituições para lidar melhor com essa separação. Aquilo que é sigiloso e que, de fato, eu não posso divulgar, daquilo que não é e que eu tenho por obrigação divulgar, porque eu tenho que levar essa informação para a população para ela saber do papel do governo, do que ele tem feito em benefício dela. Porque, senão, ela vai ficar com essa visão, né, já estigmatizada de que o governo não faz nada por ela. Então, a nossa obrigação, como gestores no setor público, é essa também. É mostrar para a população aquilo que, de fato, é feito e bem feito. Porque esse é o que faz o Estado todo funcionar. Tem uma outra questão, então, esse é um lado, né, que eu queria entender melhor aí, qual é a sua opinião, como é que a gente pode, então, levar esse diálogo para dentro das instituições e aprimorar a divulgação das informações do que é que a gente faz para a população. E tem um outro lado, que eu acho que é a desintoxicação entre as instituições do governo. Existe o que eu vou chamar de desconfiança intragovernamental, né? Então, assim, mas eu não posso falar isso para essa secretaria ou para aquele órgão, porque, senão, ele vai usar essa informação a favor dele e vai ficar parecendo que foi ele que trabalhou e não eu. Mas eu sou o dono da informação, fui eu que fiz o projeto, eu que tenho que divulgar, eu que tenho que aparecer na mídia, eles não podem aparecer. Todo mundo no seu feudinho, né? E ninguém se junta e se ajuda para que juntos divulguem a informação com os nomes de ambos, porque aí você alcança maior poder comunicativo e, consequentemente, alcança mais gente e, obviamente, mais gente é conscientizada sobre o seu papel, a sua função e o que você fez. Então, assim, como é que a gente faz para quebrar esse outro lado da desconfiança intragovernamental? Que, a meu ver, é muito grande, obviamente, não só no Estado de São Paulo, mas eu acredito que em todas as instituições públicas, né? Obrigada. Você tocou em 2 questões. Bom, essa questão, primeiro, ela tem as duas se juntam da seguinte maneira. A informação está passando por uma situação muito interessante com a chegada das redes sociais. Porque o que acontece? Você aumentou a circulação de ideias e você aumentou a velocidade dessa circulação de ideias.
Então, a gente está deixando de ter uma informação, que eu chamo de informação sólida, para você passar a ter uma informação líquida. Da mesma maneira que é o conhecimento. O conhecimento está deixando de ser um conhecimento sólido, passando a ser um conhecimento líquido. Então, eu fiz um contato com uma professora na Inglaterra que me convidou para escrever um artigo. Aí ela falou que vai demorar 1 ano para ser publicado. E eu desisti, porque eu falei, daqui a 1 ano eu já sou uma outra pessoa, eu sou o Nepô 5.3. Eu já não penso igual semana passada, e eu, depois desse debate, já estou pensando coisas novas, porque a gente conversa. E quando a gente conversa, a gente muda. Então, se eu estou propondo mudar, imagina se eu vou escrever um artigo daqui a 1 ano. Quando sair o artigo, eu falo, quem foi que escreveu esse artigo? Quem é esse cara que escreveu esse artigo? E as revistas acadêmicas estão trabalhando desse jeito. Demora 1 ano para ser publicado um artigo, 1 ano e meio. Ou seja, a não ser que o cara seja um gênio que consiga fazer que nem o Einstein, uma fórmula que vai durar 1 século, o que ele está colocando ali já passou, já não funciona. Então, essa ideia da informação sólida gerar poder é uma ideia que por si só já não funciona. Porque o cara guardou a informação na gaveta, dali a 2 dias que não vale mais nada. Ah, essa informação aqui eu tenho, não passo para ninguém. Pode guardar. Já não funciona mais. Né? Porque a coisa é rápida. É rápido. Passa. Então você tem que entrar nesse ritmo. É um conhecimento líquido, que é construído na conversa, que é construído na troca, que é construído nas coisas que vão andando. Isso é muito difícil nesse processo de desintoxicação. Por quê? Porque o nosso ego, esse ego, esse falso eu que a gente construiu de uma maneira muito mais... Porque a gente acreditou... Quer dizer, qual é uma característica dessa intoxicação? Quando você retém e controla a informação, o ser humano... Qual foi a grande sacada do Freud? A sacada do Freud foi a seguinte: o que vai salvar o ser humano é a comunicação. Aí criou lá a mídia do divã. Né? Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Porque se ele ficar calado, as neuroses vão aumentando. Então ele vai falar. Deixa ele falar para ele poder começar a se olhar e começar a se ver e perceber que ele, e o que nós fazemos, né, o nosso piloto automático, é um falso eu. Então, conversando e olhando para o falso eu, você vai desconstruindo o falso eu para sair alguma coisa que o eu verdadeiro nunca vai aparecer. É essa coisa meio híbrida entre o falso eu e o eu, que é mais ou menos o que a gente é. Tem gente que é muito falso eu, tem gente que é menos falso eu. Aí vai dependendo da intoxicação que a pessoa tem e da administração do ego dele. Quanto mais falso eu, menos administra o ego. E quanto menos falso eu, mais administra o ego. Então você tem essa relação. O que acontece? A gente acredita nesse falso eu, e uma das coisas fundamentais desse falso eu é a gente acreditar que a informação nos representa. Que aquele conceito, às vezes eu entro às vezes para discutir umas coisas, aí a pessoa fala, mas esse conceito, eu falo, meu irmão, eu não discuto conceito, eu não caso com o conceito, eu fico com o conceito. No máximo dou uma namorada. Se alguém chegar para mim, Nepô, não é nada disso, eu falo, então o que é? Vamos mudar. Eu não estou apegado aos conceitos, eu estou tentando trabalhar e ficar com as coisas. Então, essa ideia de que o conhecimento e a informação têm validade quando você retém, é uma ideia que tem a ver e tinha a ver com o mundo que a circulação da ideia não rola. Mas no mundo que rola as ideias, você perde o valor guardando. E aonde que é interessante esse processo? Que é a coisa mais maluca para o governo, para as pessoas, para a gente que tem que desintoxicar. O que gera valor na sociedade hoje é o contrário. É você colocar o conhecimento para rodar. Quem consegue colocar o conhecimento para rodar está o tempo todo reciclando, porque as pessoas comentam, as pessoas criticam, e você então está up to date com as coisas que estão acontecendo. Se você não diz o que eu falo para os meus alunos, se vocês não falarem, não tem aula. Porque eu só posso trabalhar em cima das dificuldades que vocês têm. Eu não posso trabalhar em cima do que eu acho que são as dificuldades de vocês. Então, a gente, na troca, vai construindo um novo conhecimento.
Eu saio da turma, geralmente, com alguma coisa nova. Aí a outra pergunta que você coloca, então aí eu acho que é isso. Para você hoje ter poder, por incrível que pareça, você tem que fazer a informação e o conhecimento circular. Um governo efetivo e eficaz é um governo que deixa a população circular o conhecimento, porque ele tem mais capacidade de atender aquela população, e não aquele que segura a informação. Está me dando uma ideia aqui, como inovação da palestra aqui, eu já tinha pensado um pouco isso, como é que a gente quebra essa desintoxicação? Eu acho que a gente vai ter que criar aqui o servidor anônimo. Só por hoje eu vou me desintoxicar. Eu estou falando sério. Você criar rodas de conversa, aparece um problema, aquela secretaria, não sei o quê, então vamos fazer uma roda de conversa para discutir o problema? Vamos sentar para conversar? Vamos ver qual é o problema? Vamos, antes de começar qualquer coisa, vamos sentar para conversar e cada um dizer a sua expectativa, como é que está, quais são os problemas que vê, aí o outro vai colocar também, aí o outro vai conversar, aí as pessoas vão se entender. Agora vamos ver como é que a gente supera tudo isso, como é que a gente vai trabalhar, e eu acho que aí a gente vai se desintoxicando. Todas as vezes que eu tive problema, todos os momentos que eu tive problema, até em sala de aula, quando começa a sala de aula, eu falo o seguinte: aqui vale tudo, menos adjetivar. Não pode falar que o colega é conservador, que o colega está falando coisa que não tem a ver. Adjetivar. Num diálogo não pode haver adjetivação. Você pode dizer, eu não concordo com você por causa disso, disso, disso. Ah, você está certo, você está errado, isso é adjetivação. Você é feio, você é bonito, você é conservador, você é reacionário. Tudo é adjetivação. Aí você sai da conversa e você entra no ego. E aí o ego não deixa ninguém conversar, porque sobe na mesa, bate palma, pula, dança, aí não funciona. Então, eu falo, não adjetiva. Então, essa construção coletiva, ela é possível a partir do momento que as pessoas queiram dialogar. Então, eu tive um caso especificamente, que o aluno estava adjetivando, etc. Eu botei a turma toda para problematizar isso, né? Para ele poder ver o que ele estava contribuindo, como ele estava prejudicando o trabalho do grupo. Foi super legal. E deu um avanço assim no grupo super maduro, entendeu? Amadureceu o pessoal. Então, a gente não tem prática de conversar. Eu acho que essa é a questão de tudo. Não tem a ver com internet, não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com nada. Nós não sabemos conversar. Nós perdemos a nossa capacidade de diálogo. A gente já entra com as verdades, a gente já chega com as nossas verdades, a gente sabe de tudo, a gente tem as informações e tal. Tem que desconstruir isso. E a gente tem que pensar uma forma inteligente de fazer essa desconstrução na base da conversa. Eu acredito nesse processo. E aí, apostar nisso, a gente consegue superar esses problemas. Porque nós somos esses seres. Outro dia eu estava na sala de aula pensando uma coisa interessante, é o seguinte: o ser humano sozinho, se você olhar para ele sozinho, você não vai acreditar no ser humano. Não, ele, individualmente sozinho, você olha para ele e fala assim, não, isso não vai dar certo. Mas quando você abre um espaço, eu vejo isso nas minhas turmas, quando você abre um espaço para as pessoas conversarem abertamente, é impressionante como a gente funciona bem junto. Claro que tem sempre uns malucos, sempre tem aquele cara que vem dentro da colmeia picar os outros, que aí você tem que afastar para não criar ruído. Mas se você deixar as pessoas, normalmente as pessoas, a tendência das pessoas é o bom senso, a tendência das pessoas é a boa vontade. Os meus alunos se autoavaliam, eles se dão as suas próprias notas. 90% das notas que vêm, geralmente é o que eu daria para eles mesmos. Eles se autoavaliam muito bem. Então, a gente tem que acreditar nisso. Oi, meu nome é Caio, eu sou mestre pela Fundação Getúlio Vargas e eu sou do Grupo de Pesquisa de Acesso à Informação Pública da Universidade de São Paulo. Eu queria saber como você acha que o governo deve lidar com as redes que já existem, né, fora, porque a sociedade civil já está lá fora, lá na frente, né, e o governo tem um mastodonte intoxicado, né. Como ele deveria lidar com essas redes? Por exemplo, é o caso típico do controle social, né, que existem redes da sociedade civil já organizadas e o governo está... eu acho que ele vai ser engolido por isso, né? O que você acha disso? Olha só, tem uma história, eu vou recomendar o livro para vocês. Eu tenho na estante virtual, que é uma rede social de sebos,
a R$10. Por aí. É um livro espetacular para vocês lerem. Chama Quem Está no Comando. Não me pergunte o nome do autor, que eu não decoro. Quem Está no Comando. É uma capa azul. E ele fala de uma coisa muito interessante que tem a ver com isso que você está falando, que ele diz o seguinte, que as nossas instituições hoje são aranhas. E que o mundo lá fora virou uma estrela do mar. E aí ele vai contar o caso da luta das indústrias de músicas contra o Napster. Então, por que ele chama as empresas de aranha? Porque a aranha, quando você tira a cabeça dela, a aranha para de funcionar. E quando você corta a estrela do mar ao meio, ela cria 2 estrelas do mar. Então ele fez uma teoria, baseada em alguns antropólogos, etc., etc., dizendo o seguinte, que quando a aranha briga com a estrela do mar, quem ganha sempre é a estrela do mar. E a única forma da aranha lutar contra a estrela do mar é virar uma estrela do mar também. Então, por exemplo, lá no Rio, aqui não sei, aqui deve ser assim também, tem o Twitter da Lei Seca. Aranha contra a estrela do mar. Porque é um cara, aquele balão enorme da Lei Seca, você imagina, monta o acampamento, coloca o balão da Lei Seca, coloca todo mundo para funcionar. Só quando ele está terminar, metade do Rio de Janeiro já sabe que ali tem Lei Seca. Porque tem um balão. Não é um balão pequenininho, não, é um balão grandão. Para encher aquele balão, eu acho que demora ali. Todo mundo já está sabendo que ali tem Lei Seca. Haja bafômetro. Ninguém está passando ali. Quer dizer, então, você frauda. Agora, se você faz uma lei seca móvel, na base da motocicleta, acabou o Twitter da lei seca. Porque o cara também está no Twitter. O cara da lei seca entra no Twitter também. Entendeu? E vai mudando. Agora eles resolveram fazer a blitz móvel no Rio, por causa disso. Começa a caminhar. Então o que o governo tem que fazer? O governo só tem um jeito. Ele vai ter que virar estrela do mar. Ele vai ter que trabalhar. Mas sabe qual é a dificuldade de trabalhar como estrela do mar? Aí vem o problema da intoxicação, que é a seguinte. Você só consegue dar poder à ponta se você estabelece princípios. Isso vocês sabem que é assim que funciona. Se tudo é... Eu não posso tomar uma decisão que depois vem chumbo grosso para mim. Você não toma decisão. Você espera alguém tomar a decisão por você, aí vem descendo aquela cascata, né? Até chegar um estagiário lá embaixo, aí você, opa, agora eu vou tomar a decisão porque já estou carimbado, tem 3 carimbos para você tomar a decisão. Então, como é que você pode criar uma instituição, estrela do mar? Você precisa resgatar princípios. Para a pessoa, a partir dos princípios, tomar as decisões. Porque a pessoa diz, eu vou seguir o princípio. Se a pessoa sabe qual é o princípio, ela pode tomar qualquer decisão, porque o princípio está claro. Agora, se o princípio muda a cada dia, de 3 em 3 dias muda o princípio, muda o gestor, muda o princípio, muda não sei do que, não, agora não, aqui não pode mais, porque mudou. Aí você não tem como tomar decisão. Aí você vai centralizando cada vez mais o negócio. Então, essa desintoxicação que o governo vai ter que passar é uma reavaliação dos princípios do governo, que estão hoje deteriorados. A filosofia está deteriorada, né? Quer dizer, o que vale não é o princípio do atendimento, o que vale é a política de quem está, naquele momento, atuando. Aí vocês vão dizer, pô, então vai criar agora um mundo cor-de-rosa 2.0? Não é isso. Mas a gente está vendo coisas sob um prisma e vendo um cidadão que aceitava determinadas coisas que a gente não vai ter mais. É essa a perspectiva. Você imaginar o seguinte, eu brinco sempre o seguinte, eu sei que todo mundo não quer falar nisso, ninguém acredita nisso, mas todo mundo aqui vai morrer um dia, certo? E quem vai assumir o nosso lugar serão os nossos filhos ou os nossos netos. Você imagina a cabeça dessa galera daqui a 20 anos. 20 anos de rede social. Né? 20 anos. Então, isso é a única coisa que eu não tenho, eu não me arrisco a dar palpite, pelo seguinte, porque no caso da Revolução da Prensa, demorou de 1450 a 1789, vamos colocar aí um período de uns 250 anos, para ter assim uma mudança social muito forte, que foi a chegada da democracia, o fim da monarquia e ali o surgimento de um novo sistema econômico.
Agora, eu não tenho parâmetro para dizer a velocidade que o processo vai acontecer. Mas nós estamos vivendo claramente, em todos os clientes que eu estou trabalhando, já uma crise institucional do novo garoto que entra para trabalhar concursado, quando ele chega na instituição. Ele fala, onde é que é o Twitter aqui? Onde é que é o Facebook? Não, meu irmão, aqui não tem Facebook, não tem Twitter. Vamos trabalhar. O cara não consegue trabalhar. Porque ele fez dever pelo MSN, ele fez dever pelo Facebook, ele fez dever pelo Skype, ele fala, meu irmão, eu não sei trabalhar então. Aí o cara tem que voltar para trás. Ele tem que desaprender o que ele deveria estar ensinando. Está entendendo? Então isso é uma loucura. A instituição não está aproveitando essa nova geração para aprender com essa nova geração. Está dizendo, não, você esquece tudo que você fez no seu quarto, porque ali não tem nada a ver com o trabalho. É ali que tem a ver com o trabalho. Que é o trabalho em rede, ele já sabe fazer aquilo. Então, dentro da nossa intoxicação, isso é uma coisa interessante, que é o seguinte, é a primeira vez na história desta humanidade, como dizia o Lula, desta humanidade, que a nova geração tem o poder de conhecimento de uma tecnologia cognitiva que a geração anterior não tinha. Você pode ver que sempre passamos pela geração mais velha. Quem ensinava a alfabetizar era o mais velho, quem levava o videocassete para casa era o mais velho, quem levava a televisão era o mais velho. Agora, quem leva é o jovem que chega com uma nova tecnologia. Isso é um fato novo. A gente não sabe o que vai dar isso. Isso não tem parâmetro, isso não é novidade. O que vai acontecer? Né? Então, são coisas que a gente tem que... E acho que, então, esse caminho que a gente está trabalhando, eu só queria fazer um comentário sobre a coisa do sigilo, que eu passou batido, que é o seguinte. Eu acho engraçado, essa coisa do sigilo tem a ver com segurança da informação. Só que a segurança da informação virou o objetivo final do governo. O objetivo final das empresas. Então, você não faz a segurança dos negócios. Você não faz a segurança do governo. Você faz a segurança da informação. Então, a segurança da informação tem que estar atrelada ao objetivo da instituição. E não o contrário. Ah, isso não pode. Ah, isso também não pode. Ah, isso também não pode. Ah, não, isso não pode. E como é que está caminhando lá fora? Porque aqui a gente tem uma ideia de transparência, essa discussão de transparência. Tem a primeira discussão de transparência, é o seguinte, então vou botar o PDF na internet. Quer transparência? Aí pega uma planilha de 400 páginas e bota o PDF na internet. Está aí? Não queria transparência? Agora lida aí com o teu PDF de 400 páginas. Transparente. Você não queria o PDF? Está aí, 400 páginas de PDF. Como é que está caminhando lá para fora? Que o pessoal está chamando de governo aberto. Que o Obama apresentou uma proposta. Lá fora aparece o seguinte, o cara não abre o PDF, ele abre o banco de dados. E permite que o cidadão desenvolva aplicativos, tipo apps, para trabalhar o banco de dados. Então, por exemplo, aí o pessoal do metrô, em Nova York, o que o pessoal fez? Abriu o banco de dados para a garotada desenvolver, aí o garotinho desenvolveu lá para o iPhone, lá para o iPad, horário do metrô. O metrô está chegando, daqui a não sei quanto tempo. Os caras desenvolveram. Eles foram desenvolvendo, opa, vamos fazer um negócio. E foram premiados. Cada pessoa que vai desenvolvendo uma coisa bacana para a cidade vai sendo premiada. Se vocês entrarem lá, Nova York 2.0, apps, vocês vão ver lá as premiações do pessoal. Então, é outra maneira de transparência. Não é a transparência de um dado sem sentido. É você deixar também que a apicultura funcione para os bancos de dados também. Aí a gente vai falar, depois, isso aí é loucura, não vai funcionar não. Mas faz piloto. Faz piloto. Faz um pilotinho pequenininho. Para ver o que funciona. Um pequenininho. Numa base de dadosinha, numa secretaria. E todo mundo olha para aquilo como tirar proveito, para ver o que vai acontecer. Só uma observação aqui, no sentido elogiativo de governo. Nós, em São Paulo, já temos um decreto sobre o governo aberto, né? Já temos algumas bases colocadas, e, obviamente, não vamos querer dizer que está resolvido. Essa ideologia do sigilo ela é muito forte, a ideologia do que eu não posso publicar é muito forte, mas a gente já tem, digamos, instrumentos para estimular isso daí. E, mais do que isso, o nosso prêmio do servidor anual, o prêmio Mário Covas, pela primeira vez, nós instituímos uma modalidade que não premia
o servidor, permeia a população que desenvolver aplicações usando dados que ele coletou de governo. Então, é uma maneira da gente trazer um pouco esse servidor anônimo, que é o cidadão, para dentro do ambiente governamental de uma forma, digamos, quase que indolor, porque essa pessoa, indolor e sem custo, porque essa pessoa, ela, normalmente, é uma abnegada, ela quer colaborar e apenas não tinha um canal. Nós estamos colocando esse canal aberto. Obviamente, isso ainda é 1%, 2%, mas a gente tem certeza que, a partir da sua palestra, eu gosto de palestra que eu saio muito mais burro do que eu estava antes. Então, essa é uma das palestras que me propicia esse tipo de sensação. Eu não sei como é que vai ser o governo daqui 15 anos, mas eu sei que ele vai ser totalmente diferente do que ele é hoje. E palestras como as suas só fazem aumentar um pouco essa convicção. Eu não sei se eu te interrompi em relação ao governo aberto, era só para situar um pouco. Essa experiência em São Paulo eu não conhecia, passo a conhecer e acho que é por aí. Eu acho que o caminho... Agora, o que eu acho que é interessante isso é o seguinte, eu acho que o governo aqui de São Paulo, e aí eu falo de prefeitura, etc. Eu estou fazendo um projeto grande lá no BNDES, ajudando eles a pensar a rede social. Então, o que a gente criou, a primeira coisa que a gente fez, o primeiro passo, é criar uma tropa de elite 2.0. Um grupo de pessoas que tenham a noção do que está acontecendo, para onde que as coisas estão indo, e comecem a acompanhar essas experiências todas e tentar tirar de cada experiência o que pode ser replicado para os outros. Não precisa ser um grupo que vai ser o grupo indutor. Ele é indutor. Ele não é o controlador das experiências. Mas ele pode criar um espaço, tipo um blog, uma página, qualquer coisa simples, que o cara diga, eu vou fazer uma experiência de rede colaborativa aqui. Ele cadastra aquilo e vai acompanhando aquilo, vai dizendo o que está acontecendo e vai criando uma rede social das redes sociais, para as pessoas poderem trocar coisas. Entendeu? E esse grupo vai se capacitando, vai fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, vai visitar os outros governos de fora, que é um pessoal que vai ter dentro do governo a possibilidade de ser as pessoas que vão induzir essa política para evitar que essa política caia na tecnologia, na fumaça, no blá, 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 né? Porque a tendência de ir para a tecnologia é a primeira coisa. Ah, não, já botei aqui. Nem... As pessoas não querem mudar a cultura. Botar a tecnologia é fácil, mudar a cultura... Outra coisa, sobre a lei de acesso à informação, você acha que a nova lei que abre, né, o acesso aos dados públicos, né, agora que vai ser vigente dia 16 de maio, vai mudar esse cenário ou não? O que você imagina? Se você conhece a lei, não sei se você tem conhecimento dela, que ela normatiza o sigilo. O que é sigilo, o que não é sigilo, o que eu devo abrir, o que eu não devo abrir. Você acha que isso é um game changer aí nesse jogo ou não? Eu tive, por acaso, numa organização, estava na mesa da gestora a lei. Né? Então, eu acho assim, acho que existe aí uma diretriz mundial. A Dilma assinou uma intenção com o governo, com o Obama, né, de fazer parte dessa governo aberto, que a gente teria que discutir conceitual o que é esse governo aberto, e também dentro de um grupo que define o que é transparência, etc, etc. Então, o governo está caminhando para esse cenário. Eu acho positivo. Né? Eu acho positivo. O que a gente tem que agora ver o seguinte, como é que a gente introduz a discussão das redes sociais nessa discussão de governo aberto e nessa discussão de transparência. Porque não é a transparência sem rede social e não é governo aberto sem rede social. É você colocar isso tudo no mesmo que eu chamo de gestão por rede. O governo ser uma rede aberta, as informações, né, a participação, etc, etc, em que tudo isso está englobado, para não separar as caixinhas, entendeu? Eu acho que aí que é o ganho do... Ela queria fazer uma pergunta. Meu nome é Fátima, eu estou trabalhando na Implaza. Eu achei super legal o que você estava falando, porque eu tenho
uma experiência recente de trabalhar em vários lugares no governo, que é muito rica no sentido de verificar a necessidade dos tais princípios, né? É necessário a preocupação dela, dessa articulação interna, ou criar uma confiança interna, mas é necessário se recriar princípios para esse novo tipo de trabalho, né? E não deixar que essa inovação, que os jovens, por exemplo, podem ensinar aos mais velhos, seja tolhida pelos mais velhos, né? E nem acho que isso é uma questão de gerações, eu acho que é uma questão também de retomar a inovação como princípio, né, do trabalho, do dia a dia do trabalho. Então, você veja, essa questão das redes sociais, ou do acesso às redes sociais dentro do governo, cada instituição estabelece sua política, sua regra do jogo. Entendeu? Tem gente que diz assim, não, só pode acessar das 8 da manhã às 9h30 da manhã, do meio-dia a 1h, tá certo? E depois às 5 horas, porque senão as pessoas não estão trabalhando, né? Então, tem gente que diz assim, não posso deixar aberto porque a minha estrutura tecnológica não corresponde, porque a rede de computador não aguenta, porque não sei o quê, porque os computadores não são todos iguais, então não posso generalizar isso, porque tem quem pode e quem não pode, né? Tem gente, os mais inovadores, abrem, não estão nem preocupados com isso, tá certo? Incorporam a forma de trabalho das pessoas através da pesquisa, das redes sociais, da interação e tal. Então, é um cenário tão dispar, tão diferenciado, né, que você fica sem saber onde pegar. E quem que estabelece isso? Ou é o setor de tecnologia, tá certo? Que estabelece a regra do jogo, pode, não pode. É o gerente de tecnologia, que às vezes é mais aberto, está mais antenado, ou não, tá certo? Às vezes ele nem pergunta, ele estabelece a regra, tá certo? É essa e veio do outro, daí se manteve a regra, não, mas porque era assim, fica assim, vai ficando. Então, eu acho que essa incorporação de uma nova forma de trabalho no dia a dia de todos, tá certo? Com essas possibilidades de interação, então, é que também ensinam as pessoas a se relacionar fora, porque ninguém vai se abrir à sociedade também se não se abrir internamente. Então, tem uma relação de dupla mão nessa, né, que não tem o ovo, a galinha, tem que saber fazer junto. Então, se não sabe fazer junto dentro da relação intragovernamental, também não vai aprender a fazer fora. Tá certo? Então, eu acho que essa quebra ou trabalhar no novo paradigma é um aprendizado para todos. Então, eu só estou fazendo assim, porque eu achei tão legal você falar assim, são princípios que precisam ser revistos ou, né, ser estabelecidos, e talvez esse grupo, que é o que você está sugerindo agora, né, com esse trabalho, não precisa ter um grupo que pense, mas ele pensa e atua, né? Ele tem que atuar sobre os outros também, para convencer aos outros que esse processo está andando. Não, tem muita gente que fica atrás, entendeu? E, às vezes, fica atrás não porque quer ficar atrás, fica atrás porque não passou por ali o bonde, entendeu? Ele não pôde pegar. Então, eu acho que tem esse problema do grupo pensante que avança e que tem que definir, junto com quem está, sei lá, estabelecendo regras, né, os princípios novos de trabalho para agir hoje, não é daqui a 5 anos. Entendeu? Eu acho que essa ideia dos princípios, eu acho que passa basicamente por uma necessidade que vai haver dos próprios gestores, né? No topo da cadeia alimentar, a gente tem que resgatar os princípios. Eu acho que a gente chegou a um estado de decadência das instituições no Brasil e no mundo, que o pessoal fala no Brasil, mas não é no mundo, né? Em função dessa controle rígido que nós tivemos da informação, que as pessoas, porque a liberdade de imprensa era a liberdade das empresas de comunicação, não do cidadão. Então, isso nos levou a uma decadência global. E não é a decadência do capitalismo. Podia ser qualquer sistema econômico, iria estar... Se você controla a informação, quer dizer, as coisas vão... Então,
As pessoas colocam... Então, é uma outra visão, a partir da tecnologia, da cognição, que você trabalha. Então, essa ideia desse grupo de elite, digamos, que tenha uma visão de futuro sobre governo em rede, ele tem que ter essas coisas. Não adianta você querer que um servidor passe a ter um contato com o cidadão e deixe ele tomar determinadas decisões, porque descentralizar é descentralizar as decisões. Em razão do horário, nós vamos para a última pergunta. Não, eu queria só acabar. Desculpa. Diva, só um negócio. Então, isso é uma coisa. É que às vezes eu dou umas paradas para pensar, que eu sou meio disléxico. Tudo bem. Então, essa coisa da rede social, eu acho muito engraçado isso, quando as pessoas proíbem a rede social, porque é o seguinte, o cara fala, não pode acessar o Facebook, então eu vou voltar para a paciência. Eu gosto do Facebook, mas paciência também tá bom. Né? Outro dia eu fui numa instituição, o cara tinha o computador dele, tinha um chip da Oi, da Vivo, plegado no laptop e acessando via 3G do negócio. E abrindo o servidor todo, quer dizer, o cara não ia abrir mão, o cara está viciado no Facebook, o cara acorda de manhã já tremendo para ver no Facebook, o cara não vai acessar. Né? Outro dia eu botei lá assim, acordei, xixi ou Facebook? Então, agora, uma discussão que eu acho que é interessante, e que eu acho que é uma coisa da intoxicação muito engraçada, é que outro dia eu estava na Transpetro falando sobre esse negócio da participação, e na época eu estava falando de colaboração, não sei o quê, aí levantou a menina lá que trabalha lá. Aí eu falei, pois não, vem cá, só um minutinho, eu já não aguento trabalhar, você não quer que eu colabore? É isso que você está falando? Não vou ter férias? Vou colaborar nas férias? Aí eu falei para ela assim, o que é colaborar? Vamos parar para pensar. O que é colaborar? Colaborar. Trabalhar junto. Então eu falei, então você realmente não está colaborando, você está laborando na sua equipe. E quando a gente fala aí que vai trabalhar junto, a pessoa não entende o que é isso. Porque ela não trabalha junto. Então, você vê a intoxicação. Quer dizer, quando a gente fala em colaboração, deveria ser um novo tipo de trabalho em que a gente vai trabalhar junto, substituindo essa visão que a gente tem do eu laborar. Então, na verdade, é o seguinte, gente, nós hoje laboramos. E nós vamos começar a fazer uma outra coisa, que é colaborar. Nós vamos deixar de trabalhar na nossa equipe para trabalhar numa equipe. Né? Então, essa participação do servidor na rede social, etc. Tal, Agora, se a instituição, a gestão, não tem um controle, se o controle é todo feito na base da hora trabalhada e não do serviço prestado, não tem como lidar com esse mundo que a gente está vivendo. Não tem como a gente imaginar que o cara sai de São Paulo. Olha a loucura, o cara está em casa com um computador em rede, acessando o sistema do governo. E ele trabalha o tempo todo naquele sistema. Aí ele fecha o computador, pega o carro, fica 2 horas engarrafado, chega no escritório, liga o computador e vai acessar o sistema que ele estava em casa para acessar. Não, porque agora eu estou trabalhando. Então, são coisas da cabeça de 1800. Então, é óbvio que o trabalho à distância e que você tem que pensar uma outra forma de trabalhar, de medir o trabalho. Não pode ser a hora que o cara vem para cá, ainda mais porque você vai contribuir com o próprio problema de São Paulo. Porque você cada vez mais gente na rua. Então tem que pensar a coisa com outro paradigma. Né? Vamos lá. Só um minutinho. Bom dia, meu nome é Aline, eu trabalho na Emplaza, e eu queria perguntar, porque assim, o setor privado ele já usa muito as redes sociais. Uma coisa que eu vejo que é muito comum é você reclamar da fila do banco, você está 40 minutos na fila do banco no Twitter, para o Twitter do banco, e você ser atendido. Eu já vi amigos meus que falaram assim, já falei com o gerente da agência, pode ir lá falar direto. Isso contribui um pouco para você pensar, no comparativo, como é difícil você falar com o governo, com o setor público. Essa não é imediato, como as pessoas estão acostumadas. Isso colabora para as pessoas pensarem
nesse senso comum de que o governo não funciona, de que o governo não atende, esse comparativo com o setor privado atendendo muito mais rapidamente do que o setor público? Primeiro, o setor privado não está muito à frente, não. Porque eles estão tão intoxicados quanto o setor público. Claro que a pressão do privado é diferente, porque o privado vai perdendo dinheiro, porque vem um concorrente, e o setor público, teoricamente, não tem o concorrente. O concorrente é o novo governador que vai chegar, aí tem um concorrente. Então, essa coisa do Twitter de luxo, que eu chamo, é o Twitter de luxo, é a ouvidoria de luxo. O Twitter é a ouvidoria de luxo. Vai criar um problema também, porque você vai aumentando. O cara do Twitter é todo esperto, o garoto do Twitter que opera no Bradesco. Mas daqui a pouco todo mundo vai começar. No Twitter resolve, é só Twitter. Aí você vai transformar, vai ser o call center via Twitter, mas o problema é a fila que está no banco. O que tem que mudar é que não tem que ter fila. Não que você está reclamando da fila e você furou a fila. Imagina, o cara tem Twitter, vai furar a fila. Quem não tem Twitter não fura a fila. Então quem tem Twitter fura a fila, então vou ter Twitter também. A lógica é essa. Agora, por que tem fila? Porque a estrutura do banco está com fila. Então, em vez do cara resolver o problema, que é a poça d'água, ele vai para o mosquito. Vou matar o mosquito. Aí sai matando o mosquito. É isso que a gente tem que evitar. Que aí vem a discussão toda do digital. Não é digital. É que o funcionamento do banco tem que ser repensado. Né? Aí já criaram lá, desintermediou, botando... Vocês imaginam um dia que acabar a internet? A internet deu uma pane e todo mundo for para o banco. Acabou o banco, né? Vai ser a maior crise bancária no dia que caiu o banco. Porque você imagina o número de pessoas que não vai ao banco por causa da internet. Se acabar a internet, vai todo mundo para o banco. Aí vai ser um caos na cidade. Todo mundo querendo ir ao banco. Então, a gente tem que construir modelos novos, de pensar o problema diferente. E eu digo o seguinte, eu acho que essa ideia do Twitter de luxo não funciona. Nós vamos gerar uma crise do Twitter de luxo, mas na frente vai criar essa crise. Então, o que você tem que ver? Você tem que rever o processo todo. Por isso que tem que criar um grupo, uma tropa de elite, fazer coisas devagarinho, entender que o cara está botando o Twitter, que aquilo ali vai dar uma crise, deixar, mas avisar, pode acontecer isso, a experiência dali, etc, papá, e começar a mostrar que tem que ser mudanças no processo, na filosofia, no contexto, para daqui a 20 anos você ter mudança. Para fechar aqui, eu acho que é legal o seguinte, São Paulo, eu acho que tem um papel no Brasil fundamental. Tem um cara que é o Nasbit, que ele diz o seguinte, e essa é uma coisa legal. As pessoas, o futuro, depois lendo o Nasbit eu cheguei à conclusão, o futuro não é temporal. O futuro, ele é local. Existem hoje instituições, cidades, governos no mundo que já estão no futuro. E nós aqui estamos num pedaço aí, num caminho. São Paulo tem uma coisa que é fundamental, que São Paulo é um farol do país. O que acontece em São Paulo é replicado no resto do país. Então o problema de São Paulo não é um problema de São Paulo. Se São Paulo não construir um modelo que funcione bacana, o país vai demorar muito mais tempo para chegar nesse modelo. Então o São Paulo tem um problema duplo. Ele não só tem um problema de resolver o problema de São Paulo, como ele é o cara que todo mundo olha para resolver o problema do país. Se São Paulo não está fazendo assim, por que eu vou fazer? Deixa São Paulo lá. Vou esperar São Paulo. Então, eu acho que essa é uma dupla responsabilidade de vocês aqui. De começar a pensar isso e fazer uma coisa que possa ser replicada pelo resto do país. Né? É isso, obrigado. Agradecemos o professor Nepomuceno, muito obrigada. Agradecemos a todos que vieram participar conosco esta manhã e aqueles que nos assistem à distância. Até o próximo dia 27 de abril. Obrigada.